Olá, eu me chamo Dilton Góes e este é o nosso programa diário Reflexão do dia 20 de novembro de 2024, 33ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Santo do dia, solenidade do Cristo Rei, Rei do Universo, cor litúrgica verde. Século IV, Niceia, próximo à Turquia. Em 1325 ocorreu o primeiro concílio ecumênico na cidade de Niceia, Ásia Menor. Na ocasião foi definida a divindade de Cristo contra a heresia de Ário. Ário é um padre católico que se corrompeu numa falsa heresia. Cristo é Deus, luz das luzes, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. No ano de 1925, Pio XI também proclamou um modo melhor para superar as injustiças, reconhecendo a realeza de Jesus Cristo. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, mas com a nova reforma de 1969 foi transferido para o último domingo do ano litúrgico. Desta forma, fica claro que Jesus, Cristo Rei, é a meta de nossa peregrinação terrena. Os textos bíblicos mudam em todos os anos, né? O ano A, B, C, né? Justamente para que possamos conhecer plenamente a figura de Jesus. Jesus Cristo, Cristo Rei, que damos o trono do nosso coração e da nossa família, Rei de tudo que somos e fazemos, em tudo que nos pertence. Sabemos que debaixo do teu reinado seremos felizes e satisfeitos. Amém. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Início do livro do Apocalipse de São João, seu capítulo 4, de 1 a 11. Eu, João, vi uma porta aberta no céu. A voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, um espírito tomou contra mim. Havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como um mar de vidro cristalino. No meio, ao redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, coberta de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra, ação de graça ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar, que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus, diziam: Senhor nosso Deus, tu é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que estão ouvindo, vendo também o vídeo que nós transmitimos, ao lado aqui da palavra de hoje, nós temos uma figura, mais ou menos representando aquilo que o apóstolo João viu, né, na sua visão.
Então, realmente, esta palavra nos faz ver que existe um governo central do Senhor, existe então um trono do Senhor, existe então aquele que olha por nós, que dirige as nossas vidas. O Senhor é Rei. A liturgia de hoje nos traz esta realidade de que Deus é Rei e Senhor. Então, nesta visão, nós estamos diante daquele que é o Senhor que governa todas as forças desse universo, o Senhor que fez surgir tudo e aqui é reconhecido na visão do apóstolo. Também chama a atenção quando ele fala dos sete espíritos. Então, o número sete na Bíblia quer dizer completo, né? Número 7. Então, 777, santo, santo, santo. O Senhor é completo em si mesmo, o sete Espírito do Senhor. Também poderemos ter a referência dos anjos que assistem o Senhor, assim como o Senhor envia o anjo a Maria para dela falar, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, nós temos os santos, os anjos, que assistem o Senhor, mas também temos a visão de espírito completo, por ser sete, também com a sabedoria prevista, os dons de sabedoria previstos também pelo profeta Isaías. Depois fala dos seres vivos que tinham seis asas cobertas de olhos ao redor. Dia e noite sem parar eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. Então, esses quatro seres vivos, né, que o primeiro parecia um leão, então representa também todas as nossas emoções. Veja que as vestimentas dos reis terrenos, aquele manto que ele recebe logo depois da coroa, aquele manto completo era feito de pele de leão. Então, todos os reis usavam aquela vestimenta com um pescoço cheio de tipo um colar, assim como se fosse uma juba de leão, né? Significando que o poder, né, das nossas emoções. O segundo parecia um touro. Um touro, biblicamente, representa tudo aquilo que é instintivo em nós, tudo que é carnal em nós, se submete também à presença de Deus. E o terceiro tinha o rosto de homem, né? E o rosto de homem significa nossa humanidade. E o quarto parecia uma águia em pleno voo. Então, o homem perfeito é aquele que se submete nas suas emoções, nos instintos inferiores, né? Que também o seu intelecto é entregue a Deus, como o quarto parecia uma águia em pleno voo, e vive a sua humanidade submetendo-se ao poder de Deus. Esses seres representam tudo isso que nós devemos viver. É por isso que nós nos ajoelhamos na hora das consagrações, na hora que estamos em adoração, nós ajoelhamos porque no seu corpo humano, da cintura para baixo, é como se fosse o touro. Da cintura para cima até o pescoço, é como se fosse o leão, né? O rosto de homem é o que nós temos. E a águia representa todo o nosso pensamento. Por isso que nós nos ajoelhamos. O touro em nós, ele é submetido à presença de Deus. Você elimina. Por isso que muitas vezes nos prostramos para frente, assim, um pouquinho quando, principalmente nas consagração, no momento de consagração, ou mesmo quando aspergido sobre nós alguma bênção, nós nos inclinamos com o tronco para frente de nossas emoções, nosso pensamento, baixamos a cabeça em alguns momentos da Bíblia, justamente para submeter a águia, o nosso pensamento, à presença de Deus. Outras adorações, nós nos deitamos completamente em prostração. Então, o touro, o leão, a águia estão submetidos pelo homem, pelaquela figura do rosto do homem, na presença de Deus. Você vê isso também nas consagrações eclesiais, né? Quando o padre recebe o seu ordenamento, então ele se deita completamente diante do altar, e algum tempo litúrgico também ele se deita completamente antes de assumir a sua posição no presbitério, ele se deita diante do altar com o tronco, com a cabeça, os pés juntos, as mãos
afastada em forma de cruz, e então ele com a cabeça ele coloca no chão o leão, o touro, a águia e o rosto do homem que se submete à autoridade de Deus, ao trono de Deus. Então, para sermos um bom esposo, uma boa esposa, também temos que submeter o touro, temos que submeter o leão, as nossas emoções, a águia, nossos pensamentos. E com o rosto de homem, copiando Jesus Cristo, possamos então submeter todo nós, nosso corpo, a Deus, mas também submeter e reconhecer que Deus é o Senhor da nossa casa, da nossa família, de tudo que existe em nós. Assim nós vamos viver plenamente o tempo litúrgico de hoje, que é Cristo Rei, que nós vamos celebrar em todas as missas a partir de domingo que vem. O responsório é o Salmo 150. Santo, Santo, Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai no alto do céu do seu poder. Louvai por seus feitos grandiosos. Louvai em sua grandeza majestosa. Santo, Santo, Senhor Deus Onipotente. Eu gosto muito do Salmo 150 porque ele fala do local que devemos louvar a Deus. Louvai a Deus no santuário. Santuário feito de pedra, igreja, mas também o santuário do nosso coração, da nossa família, da igreja familiar. Louvai em qualquer situação. Louvai. Santo, 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 ou seja, completamente santo, Senhor Deus Onipotente. Evangelho está em Lucas, capítulo 19, de 11 a 28. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, existia uma expectativa entre os apóstolos e discípulos mais chegados a Jesus de que tudo ia acontecer muito rápido, né? Jesus já haveria falado para eles da necessidade da sua morte, que ele correria o risco de morte. Então, todos esperavam que na morte de Jesus, ou um pouco antes, ele se revelaria como uma grande autoridade, como o Senhor dos Exércitos, e faria uma grande revolução política social. Mas nós sabemos que a grande revolução do Senhor foi o amor derramado na cruz. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Então ele está falando dele, né? Ele está falando dele, que ele vai ser coroado rei, depois ele vai ser morto, né? Sepultado. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, foram proclamados rei, 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 senhor. Deram a ele uma jumentinha, todos jogavam seus mantos, e Jesus entrava em Jerusalém e todo mundo proclamando que o Senhor é rei. E depois, é, menos de um dia depois, Jesus já estava ali sendo humilhado e crucificado pelos nossos pecados. Então, por isso que ele fala: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Então, ele está significando também que haverá a segunda volta. Ele é crucificado, morto e sepultado, ressuscita nos infernos, né, para libertar todo homem e mulher que morreu em pecado e que morrerá em pecado, né, e depois ele volta para julgar os vivos e os mortos. Chamou então os 10 dos seus empregados, entregou uma 100 moedas para cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Ah, veja. Então, ele saiu também para ser coroado rei. Mas antes, ele dá à igreja toda essa autoridade, né? Ele chama seus empregados, entregou uma moeda de prata a cada um, procurar e negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Aqui então nós estamos vendo as heresias, as falsas igrejas, filosofias cristãs, né, que até usam o nome de Jesus, mas pregam uma heresia como Ário, sendo um padre desobediente à doutrina católica, criou uma filosofia de que Jesus não era Deus.
Jesus era um homem, só que foi um homem perfeito, que alcançou a luz, né? Por isso poderia ser cultuado, né, entre os homens. Essa inspiração de Ario levou muitos imperadores e o próprio, recentemente, filosofias como o nazismo está fundamentado nisso, de que um homem deve ser glorificado. Muitos reis abdicaram da, das, de servir a Deus e reivindicaram para si a divindade, né? Então, muitas heresias, principalmente no século XVI, com a Revolução Protestante. Então, nós estamos vendo aí que alguns, olha, o que acontece na Inglaterra, por exemplo, onde o rei é o Papa, né? Ele se proclama como um representante de Deus, também é o dono da igreja, é a pessoa mais importante. Depois de Cristo, é o rei. Então, isso acontece em todos os lugares. Então, chamou os 10 de seus empregados, né? E depois repartiu, mas alguns concidadãos, porém, o odiavam. E ensinavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: nós não queremos servir querer que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto que cada um havia lucrado. Aí nós estamos falando da segunda vinda. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam mais 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: o homem disse, né? Senhor, o segundo, perdão, disse: O senhor, 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que eu guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque é um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não guardaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: Tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aqueles que nada têm será tirado até mesmo o que eles acham que têm, né? Ou seja, quem tem o Espírito Santo será dado mais ainda, mas aquele que acha que tem, aquele que por conforto e comodidade subjugou o Espírito e consentiu em Satanás, consentiu nas filosofias humanas, vão perder tudo, até a sua vida. Olha o versículo 27. E quanto a esses inimigos, aqueles que pediram que ele não reinasse, né, sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. É o julgamento. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que nesta parábola contada pelo Senhor aos apóstolos e discípulos, falando para a igreja, que no versículo 27, quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e matai-os na minha frente. Ou seja, é o julgamento final. O Senhor é misericordioso, eternamente misericordioso. O Senhor é por amor, eternamente amor. Mas o Senhor também é justiça, eternamente justa. Então, quando nós desprezamos as dádivas de Deus, quando nós não servimos a Deus, qual é o nome de Satanás? O nome de Satanás, traduzindo, é não servirei. O que Adão e Eva fez quando eles pecaram, induzido por Satanás, a serpente? Eles também falaram,
não servirei, a Deus não servirei. Servirei a Satanás e vou comer do fruto, né, que o Deus me proibiu, não servirei. Esse não servirei é que sai do Éden, é que é expulso pela misericórdia de Deus, para que também não comesse da árvore do fruto da vida eterna e vivêssemos eternamente em pecado. Em plena misericórdia, o Senhor expulsa Adão e Eva e começa então a história da humanidade. Então a humanidade tem como sua memória essa desobediência, não servirei. Por isso que Satanás anda pelas ruas, por isso que Satanás inspira o assaltante, o sequestrador, o estuprador, a prostituta, aquele que vai se consumir pela droga, aqueles que vão se consumir em ideologias modernistas, sociais, que vão contra os mandamentos de Deus. Por isso que Satanás incentiva muitos grupos políticos, governantes, a ofender a igreja, a proibir a igreja. A igreja no mundo só serve para uma coisa, para impedir o progresso de Satanás. Sem igreja no mundo, sem religião no mundo, Satanás já teria tomado conta dessa terra. Aí nós veríamos o sofrimento que é este vale de lágrima, esta angústia profunda que é chamada terra sem Deus. Sem Deus, tudo fica ruim. Olha o que aconteceu na Revolução Francesa, quando, tirando Deus, mais de 200 justos foram mortos. Era política do governo instalado após a Revolução Francesa matar 200 pessoas, porque este número consolidava a sua política. Vestimenta de pele, fazer roupa de pele humana, fazer calça comprida de pele humana. Chegou-se a ser, na Revolução Francesa, porque tirou Deus, ser questionado em plenário, né, a criação de uma lei para fazer açougue de carne humana. Olha que absurdo, né? Os presos políticos matavam ali na guilhotina, eram muito corpos, e os presos políticos, aqueles que estavam aí nas prisões aguardando sua condenação, já recebiam a carne humana como alimento, né? Então, desse experimento, pensou-se logo, sem Deus, né? Pensou-se logo, por que não comercializamos a carne humana, já que nós já oferecemos como alimento aos prisioneiros? Né? Então, tira Deus do governo, tira Deus da sua sociedade, do seu condomínio, da sua família, aí nós vamos ver o canibalismo acontecendo literalmente entre nós, onde a vida não importa, muitos se preocupam com o aborto, não é muito mais profundo do que a liberação do aborto. Nós já estamos falando de eutanásia, onde os seus velhinhos, após uma longa vida de trabalho, quando o Estado resolver que eles não produzem mais, poderão ser eliminados, a eutanásia. Bom, nós estamos preocupados com o aborto, né? Que é o rompimento da vida, é uma coisa muito ofensiva, mas daqui a pouco passa uma lei sobre a eutanásia, porque quem mata uma criança indefesa também vai permitir matar o seu velhinho que não serve mais. Entende isso? É esta progressão da maldade que nos traz a passagem no Evangelho de hoje. Nós estamos diante daquele que o Senhor deu o dom, o Senhor deu a graça, mas aqueles que não multiplicam o dom, que não reconhecem o Senhor Jesus, ainda vão fazer campanha contra o Senhor. Aí o versículo 27. Enquanto a inimigos, não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Muito duro essa palavra, muito duro, mas que nós possamos mantermos firmes e que sejamos comparados àqueles que receberam 10 e 100 multiplicado por 10, que receberam 100 e multiplicado por 5, e que nós possamos multiplicar os nossos dons, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da nossa casa, do nosso templo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Temos muita coisa, muito trabalho pela frente a fazer ainda dentro do nosso projeto. Por enquanto,
temos esse programa, a Reflexão do Dia, que tem como objetivo estudar a Bíblia, as palavras que compõem o Santo Evangelho, a primeira leitura, o Salmo, a vida dos santos, e costurar esta coxa de retalho para dar-nos entendimento dos objetivos da liturgia do dia, o que a igreja quer passar para nós. Venha participar conosco todo dia, 15, 20 minutos. Hoje eu me alonguei mais, mas é um pouquinho de tempo que nós dedicamos ao Senhor. E também quero te fazer um convite. Multiplique em suas redes sociais esse estudo, essa pregação, para que mais corações escolham viver o reinado de Deus sobre nós, a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.